Boa noite, habitante do planeta Terra. Ao menos boa noite pra mim agora. Provavelmente estou com uma cara de sono, porque eu acabei de tirar um cochilo à tarde. Tive que quebrar a rotina hoje para algumas novidades no percurso. A gente adapta e segue. Cara, eu saí da cama e fui preparar minha janta, né? Agora, que vou jantar com vocês. E no meu processo de preparar minha janta, eu comecei a ver alguns pensamentos entrando, invadindo a minha cabeça. Coisa normal, né? A cabeça, o cérebro começa a receber estímulo e começa a produzir pensamentos. É a natureza do órgão. Sempre fui fascinado com essa ideia de quando eu tive esse estalo. Eu não lembro quando foi, mas eu lembro de estar morando na casa do meu pai ainda. E eu lembro de conversar isso com meu irmão. De eu perceber que eu falei assim, o estômago peristalta. Eu ouvi isso com Clóvis. O estômago, o sapo sapeia. Como é que é? O sapo sapeia, o vento venteia e o estômago peristalta. Uma parada dessa. Eu lembro que ele falou algo parecido. E dessa linha de pensamento que ele foi empurrando na explicação dele, eu lembro da minha cabeça continuar e falar assim, e o cérebro pensa. É a natureza do cérebro produzir pensamento. Eu acho que eu tenho um vídeo para fazer sobre isso, mas enfim, isso vai acontecer na hora certa. E o cérebro estava produzindo seus pensamentos e eu decidi na hora, eu falei assim, cara, foda-se. Porque na real é isso é os pensamentos. Eu falei, foda-se. E continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer. A atividade foi tomando a condução dos eventos. E eu não fiquei dando tanta conta porque estava acontecendo dentro da minha cabeça. E nesse processo de estar mergulhado no que estava acontecendo na hora, eu acabei lembrando do vídeo que eu gravei hoje pro Reels e pro TikTok, que foi a respeito como o passado e o futuro são apenas pensamentos. E eles só existem enquanto a gente pensa neles. E não é nada além disso. Quando você está pensando, eles são uma realidade. Quando você não está pensando neles, ele não existe. Você está na realidade. A gente sempre está na realidade, que é o que está acontecendo de verdade, agora. O que acontece na nossa cabeça só acontece na nossa cabeça e no agora. E quando deixa de acontecer no agora, não acontece. Inclusive, se você gosta desse tipo de pensamento rápido, tá sempre, todo dia basicamente no Reels, quase todos os dias no Reels e no TikTok, do que você se sentir mais à vontade para acompanhar. O link está sempre na descrição. Eu tenho que comer porque eu já perdi o horário da refeição e estou atrasado. Dessa lembrança rápida que eu acabei tendo sobre essa ideia do passado e do futuro que é só pensamentos, e eu ter acabado de ignorar minha mente, a minha cabeça fez uma conexão, foi praticamente uma lembrança de que o ego é só um pensamento. E ele só existe quando a gente pensa nele. Só que uma característica diferente do passado e do futuro é que ele é o tipo de pensamento em que basicamente 90% ou todos os nossos pensamentos giram em torno dele. Então ele dá uma impressão que ele é muito real. E realmente o ego é a maior das ilusões que a gente tem. E é uma lembrança porque eu ouvi isso de algum guru, de algum cara que vem da linha do taoísmo, do budismo. E eu ouvi isso várias vezes, então não tem nem como eu ligar a um ponto específico de alguém que falou isso. Foi muito bom lembrar disso. Eu tenho tentado muita reflexão sobre o ego. E é interessante agora ter isso em mente, porque provavelmente isso agora não vai sair da minha mente nem tão cedo. O quanto o ego é só um pensamento e ele só existe enquanto eu estou pensando nele. Tudo bem que a gente pensa nele, eu penso nele grande parte das vezes. Essa ideia do eu, como eu acabei de falar, né? Eu pensei, eu estava fazendo a comida. Mas é interessante entender o quanto esse corpo, essa mente, é só uma estrutura, um ponto no meio do universo por onde eventos acontecem. Eventos atravessam e eventos acontecem. E esse eu ele é só um pensamento, porque ele é só uma concepção. Ele é só uma calma aí, não. Eu tenho que falar essa palavra. Atualização? Essa palavra existe? É isso. Ele é só uma conceptualização de que esses eventos aconteceram por causa desse eu, por causa desse ponto no espaço. Eu revi alguns vídeos do Fábio Perin, ele é neurologista, ele é muito pica, mano. Vai ver os cortes dele do podcast. É basicamente uma aula de ciência sobre a ideia do que esses caras do budismo e taoísmo tudo comentam. E eu adoro essa conexão entre a neurociência e essas filosofias de vida, porque eu vejo como elas falam exatamente do mesmo objeto, só que por pontos de vista diferentes. Eles estão falando a mesma coisa.
Isso é incrível quando acontece na vida real, no sentido de quando você está conversando com outras pessoas e você repara que a outra pessoa, ela tá falando da mesma coisa que você, só que ela tá falando só de um ponto de vista diferente. É fascinante. Desde que eu comecei a perceber a ideia de ponto de vista, que basicamente como a gente lida com as pessoas, muitas vezes a gente acha que a pessoa tá certa, que a gente tá errado, que a gente tá certa, que a pessoa tá errado, o que é o mais comum. E geralmente é só uma ideia de ponto de vista. Não é que tem um certo e um errado. Só estamos olhando e falando do mesmo objeto, só que de pontos de vista diferentes. Então, de certa forma, às vezes são duas verdades acontecendo na conversa, e não uma. E eu vejo isso acontecer nas religiões de forma geral, elas falando do mesmo fenômeno espiritual, vamos dizer assim, e com relação ao taoísmo, budismo e neurociência, eu vejo a mesma coisa. E para mim facilitou muito a compreensão de alguns desses aspectos, e do ego é um deles, como eu estou falando agora para vocês, quando eu comecei a correlacionar essas duas conversas, correlacionar o que os neurologistas falam e essa galera fala, porque às vezes quando você ouve esses líderes espirituais, fica muito abstrato. Isso vai te dar uma força, esse cruzamento entre esses dois pontos de vista. E eu vi no Fábio Perin falar, ele falando sobre como esse ponto no espaço, ele é uma estrutura por onde atravessa esses acontecimentos e por onde alguns acontecimentos surgem, porque ele tem uma certa agência. Esse corpo cria um impacto no mundo da mesma forma que esse mundo cria um impacto nesse corpo. Então é uma relação entre tudo e tudo, porque você é uma parte do todo. A consciência que nós temos, a capacidade de consciência que nós temos a respeito dessa relação e desse cruzamento de acontecimentos e de eventos, cria uma noção de eu. Cria uma ideia de que esse eu é o agente e o responsável por todos esses acontecimentos. E isso bate exatamente com a ideia que eu vi todos esses líderes espirituais sempre falando sobre como o eu é uma ilusão, o ego é uma ilusão. Porque ele é só mais um pensamento. Ele não passa de uma cadeia de ideia que acha que ela é a fonte das ideias. Sabe? O ego se vê como algo à parte, em que ele é o que está produzindo tudo isso. Só que ele é só uma produção de tudo isso, tanto quanto tudo isso. Talvez entender isso nem faça tanta diferença no processo da minha jornada. Mas o fato é o que está acontecendo na minha jornada. Tudo, no final das contas, sempre culmina em aceitar. Se você entende, se você não entende, se você aceita o que é o que está acontecendo, que foi, no caso, até o que eu fiz com relação aos meus pensamentos, quando eu fui preparar a janta, eu fui perceber que minha mente estava começando a correr em pensamentos, e eu falei para vocês que eu ignorei, mas o ignorar não foi de tipo, eu não quero pensar nisso agora. É só um pensamento. Eu aceitei que era e segui em frente. Porque comecei a focar no processo que estava acontecendo ali, da produção dessa janta. E foi embora. E assim como esses pensamentos que você só precisa aceitar, entender que o ego não passa de um pensamento é algo que é só aceitar também. Muitas das vezes o ego vai achar que é algo real e você só aceita. Não briga com isso. Não precisa resistir. Deixa ser o que é. Porque no final das contas, tudo vai sempre ser só o que é. As coisas sempre vão para onde elas têm que ir. Não importa quanto você force e lute contra elas. Só flua com o rio.